Eu tô simplesmente em choque com essa história da Stalker de Minas Gerais. Pra quem não sabe da história, assim como eu não tava sabendo também, essa garota aqui começou a perseguir o psiquiatra dela depois de uma sessão. Sabe o que é mais bizarro disso tudo? Essa história inteira que eu vou contar aqui parece muitíssimo com aquela série Bebê Rena. Era 2019 na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. O Renato, que é um médico psiquiatra casado, muito respeitado na cidade e pai de um filho, atendeu a Kawara, na época com 18 anos de idade, para tratar sintomas de depressão. A Kawara é modelo e artista plástica e ela estava precisando de ajuda psicológica nessa época, mas bastou só 2 consultas com o Renato para ela ficar totalmente obcecada por ele. A história é muito mais longa, mas eu vou dar uma boa resumida aqui, tá? Alguns dias depois do que se passaram essas 2 consultas com a Kawara, o médico começou a receber mensagens de um número desconhecido no celular dele. E essas mensagens que o Renato recebia eram simplesmente perturbadoras, porque junto das mensagens vinham acompanhadas imagens da Kawara simulando com cordas e lençóis amarrados no pescoço dela. E o mais bizarro é que nas mensagens ela se despedia dele como se eles tivessem um romance. Mas o Renato garante que nunca aconteceu nada fora do âmbito profissional. A Kawara então finalmente descobriu o número pessoal do Renato e passou a ligar para ele diariamente muitas vezes. Ele inclusive conta numa entrevista que ela chegou a ligar 500 vezes para ele em 24 horas. Não era só a ligação, ela mandava mensagem, mandava áudio, mandava vídeo todo santo dia, muitas vezes por dia para ele. O Renato chegou a trocar de número pelo menos 4 vezes, mas nada adiantava, porque a Kawara conseguia descobrir o número novo dele e continuava aquela perseguição. E também tem várias imagens de câmera de segurança flagrando ela aparecendo do nada na frente da clínica onde o Renato trabalhava. E além da clínica, ela também aparecia do nada nos restaurantes onde ele estava comendo no meio do dia, simplesmente assim, do nada. Como se não fosse absurdo o suficiente, a Kawara começou a perseguir a esposa do Renato e o filho menor de idade do casal. Ela também criou mais de 30 grupos no WhatsApp com amigos, colegas e familiares do Renato. Tudo com o único objetivo de espalhar mentiras sobre traição dele e questionar a paternidade do próprio filho do Renato. E a coisa é muito bizarra, porque ela chegou a montar conversas falsas que supostamente haveriam junto com ele. E agora, pasmem, essa situação toda se desenrolou por no mínimo 4 anos. E durante esse tempo foram registrados 42 boletins de ocorrência contra a Kawara. Nenhum deles resolveu nada. Mas então em 2020 o Renato e a esposa dele entraram com uma medida protetiva para ela se afastar deles de uma vez por todas. E a decisão proibia a Kawara de se aproximar do casal e também da residência deles. Durante uma audiência de conciliação, a Kawara concordou com o acordo. E obviamente, como todo mundo já deve imaginar, a Kawara violou todas as determinações da justiça. Inclusive teve esse episódio aqui dessa imagem que aconteceu em 2023, quando a Kawara estava com a avó dela no carro e elas simplesmente fizeram uma emboscada contra a esposa do Renato no estacionamento da clínica onde ele trabalhava. E ela foi atacada com tapa, chute, puxão de cabelo, uma situação terrível assim. Bom, diante dessa situação, a justiça decretou a prisão dela em março de 2023, mas ela conseguiu fugir para Uberlândia. E lá ela conseguiu viver foragida por mais de 1 ano. E finalmente, em maio de 2024, ela foi localizada numa sala de aula de um curso de nutrição. A Kawara foi levada à prisão preventiva e encaminhada para uma penitenciária feminina. O julgamento dela está marcado para 14 de agosto de 2025. Vamos ver o que acontece, né?